Vamos lá, então. Bom dia a todos. Paulo Becker, FEMIPA. Vamos aí com mais uma webinar. Hoje estamos contando aí com o Luiz Azevedo, parceiro de longa data aí da Confederação das Misericórdias, das Federações Estaduais, que esteve conosco no seminário deste ano. Profissional altamente competente, de empresa tradicional na área de contabilidade e auditoria, que tem ajudado muito nossos hospitais aí durante esses últimos anos. Agradeço a todos que estão presentes, peço que deixem o microfone desligado para não atrapalhar, né, com sons externos, e que qualquer dúvida e perguntas façam pelo chat, que é só clicar embaixo ali na tela, que o Luiz Azevedo e o Lucas vão poder ter acesso e poder responder. Ok, Luiz? Então fica à vontade aí, vamos tocar o barco aí para não atrasar mais. Abraço. Abraço, Paulo. Obrigado, Paulo, pelas palavras. Em nome da Azevedo Auditores Independentes, Auditoria, a gente agradece mais uma vez essa oportunidade de estar junto com o pessoal do Paraná pela divulgação da FEMIP, mas a gente já tem, aqui na lista de participantes, tem visto que tem gente de outros estados também participando, isso é muito legal. É uma busca pelo conhecimento, por um assunto que às vezes falta mesmo no nosso meio, né? A gente agradece a pessoa do Paulo, a pessoa do Dr. Flaviano também, que sempre cordialmente temos feito alguns trabalhos juntos, ou pela CMB, ou pela FEMIPA mesmo, tivemos alguns encontros já, tem sido bem proveitoso também. Eu vou falar um pouco da nossa experiência. Nossa empresa de auditoria já temos 26 anos já de mercado e pelo menos 20 anos atuando bem fortemente no segmento filantrópico, né? Hoje, atualmente, a gente atende mais de 50 hospitais no Brasil todo, segmento filantrópico, SUS, e isso nos credencia a conhecer muitas faces diferentes, muitas problemáticas de diversos sentidos em todas as entidades que acabam concluindo um problema único, que é o atendimento SUS, a demonstração contábil e a prestação de conta dessas informações. Então, a gente começou a fazer esse processo de divulgação, de compartilhamento de informação a partir de uma necessidade premente detectada pela CMB, FEOSP de São Paulo, juntamente ao DECEBAS, com o Bruno Carrijo, onde, juntamente com o pessoal do DECEBAS, nós montamos um curso, montamos um material para tentar homogeneizar a informação contábil das entidades, para que não tivesse tantos problemas igual tínhamos em anos anteriores no DECEBAS, né? Então, agradeço mais uma vez. Eu estou aqui com o Wagner, que é o nosso profissional líder na parte filantrópica também, que vem nos ajudar hoje em engrandecer também o presente. Sim, bom dia a todos, né? Como o Luiz falou, né, estamos a experiência no terceiro setor e a gente espera nessa manhã poder esclarecer, agregar conhecimento ao pessoal que está participando aí, e já agradeço a todos também, os participantes aí. A ideia nossa, sim, Paulo e participantes, é promover um bate-papo mesmo. Então, o chat vai ficar aberto, a gente só deixa o microfone fechado, porque a gente sabe que muitos estão em ambiente de trabalho, às vezes tem um telefone, tem alguém conversando do lado, então só para não atrapalhar a dinâmica, mas o chat ficando aberto, a gente até prefere que as perguntas venham a todo momento, que trate alguma coisa, e quem quiser, inclusive, falar, a gente libera o microfone para que vocês falem e complementem algum assunto. A gente não é detentor de toda a verdade, de forma alguma, né? Mas a ideia nossa é um grupo tão vinculado na mesma ação, da gente compartilhar e crescer e agregar conhecimento, né? Nós vamos por... Eu vou só pedir, o pessoal está entrando aqui, acho que eu vou ter que ficar adicionando, o pessoal, se puderem, o pessoal da produção aqui, se puder ficar adicionando a turma, tá? Então, a ideia nossa, eu vou mesclar um pouco tela e compartilhar nossa tela também para expor algum material, tá? Então, de onde surgiu a ideia de a gente fazer essa live, esse webinar, é assim, hoje, essa pandemia é uma realidade nova. A gente está vivendo e a gente não sabe o que vai acontecer pós-pandemia também. Fala-se de um novo normal, fala-se
de um novo recomeço. Mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas o que de fato aconteceu e está acontecendo é que alguns setores não puderam parar e, pelo contrário, estão trabalhando muito mais no sentido de manter as coisas funcionando. E um dos setores que aconteceu isso, tem sido considerado fundamental no decorrer dessa pandemia, é a contabilidade, né? Em virtude das inúmeras mudanças que ocorreram, inúmeras brechas que aconteceram até pelo governo federal e estaduais, municipais, que tiveram que fazer algumas aberturas, e a contabilidade não parou o trabalho dela e teve todas essas novidades. Então, a gente queria passar para vocês um pouco hoje do que a gente entende que impactou e do que a gente tem que monitorar daqui para frente para que a gente possa atenuar esses efeitos na contabilidade. Inevitavelmente, no final do ano, a gente vai ter que fechar o balanço, vai ter que apresentar a demonstração contábil. E como que isso vai ser enxergado? Então, a ideia nossa hoje é passar nossas preocupações, a gente vai compartilhar um material com vocês, que depois a gente também pode disponibilizar um link, passa para o Paulo, também ele pode encaminhar para a lista de participantes. Isso. E passar para você e abrir para a gente discutir também algum tema, né? Às vezes a gente não sabe, mas o Campaner lá pode ajudar a gente também, lá do Vale do Raí, Jandaia do Sul, amigo nosso de longa data, tem o Sérgio, o Caio também está aí, tem bastante conhecido que a gente pode se ajudar nesse período, tá? Então, eu vou compartilhar um pouco a tela aqui com vocês. Tá aparecendo normal, né? Não, não. Eita. Eita. Eu não sei se a minha tela está visível para todo mundo. Podem confirmar? Ainda não. Não? Tá. Lucas, dá o F também. Agora sim. Agora sim, né? Então, a ideia nossa é falar exatamente dos impactos que a Covid vai causar na contabilidade, que a gente tem que ter um ponto de atenção em cima disso, né? A gente tem visto assim, que o grande efeito vai se dar nas demonstrações contábeis, e para isso a gente sabe que tem alguns profissionais que não são do ramo contábil, uma breve explicação do que é uma contabilidade, para entender o porquê que esses números vão ser afetados, por que vai ter afetação na demonstração. Praticamente nós temos 5 demonstrações contábeis, 4 demonstrações de nota explicativa, que são obrigatórias para todas as entidades, que são o balanço patrimonial. A gente considera que é uma fotografia, um retrato estático daquela entidade naquele dia, naquele período. A demonstração do resultado do exercício, que é um filme que aconteceu durante aquele período do ano, diferentemente do balanço, que é uma informação que ela vem carregando uma série histórica. A demonstração do resultado enxerga um ano só, e é a que mais vai ser impactada com essas oscilações que estão acontecendo. A mutação do patrimônio líquido, que é o que aconteceu com o nosso patrimônio líquido, e o nosso fluxo de caixa. Que a gente brinca que é como se fosse um making-off do filme, né? Então, a gente... Tá, meu resultado contábil foi um, mas o meu caixa foi outro. O que aconteceu? Então, ali ele demonstra de forma financeira o que aconteceu na contabilidade, e as notas explicativas que servem para explicar todo o resto. Então, diante desse cenário, a gente tem
a gente tem uma norma que estabelece que a gente, obrigatoriamente, a nossa demonstração contábil, ela tem que assegurar qualquer usuário da informação de fazer a comparação daquela demonstração contábil, seja com períodos anteriores da minha própria entidade, eu comparar esse ano com o ano anterior, mas eu também tenho que comparar ela com outras entidades. Então, eu posso comparar o Hospital de Curitiba com o de Maringá, e assim por diante. O usuário da informação tem que ter essa possibilidade, através da demonstração contábil, de enxergar. Então, o que pode acontecer que a gente prevê assim, que a Covid pode impactar nas demonstrações contábeis? Então, a gente tem bastante casos de inadimplência, que a gente pode acontecer de particular, operador, até a própria prefeitura, você pode atrasar os pagamentos, os estoques, inevitavelmente, vai oscilar bastante, né, pelo momento vivido também. Os nossos passivos serão impactados, seja em aumento de fornecedores ou aumento de parcelamento, nossos empréstimos. Em algum caso também, a gente tem observado em alguns clientes nossos a queda grande de redução de receita também, né? E diante desse impacto, que a ideia é assim, por que a demonstração contábil ela tem que ser uma informação importante? A gente considera que a contabilidade é o cartório de qualquer empresa. Então, quando a pessoa nasce, o bebê nasce, a gente tem que ir no cartório registrar o nome dela e falar quem é filiação. Quando casa, também vai lá. Quando se divorcia, também avisa para o cartório. Quando morre, avisa para o cartório. Quando compra, avisa para o cartório. Então, a contabilidade é isso. Ela registra todos os fatos que acontecem na empresa, para qualquer momento, se eu tiver que tomar uma informação de saber aquela posição atual, é na contabilidade que eu recorro para ter a posição patrimonial e financeira daquela entidade, ou do seu fluxo de caixa. E sempre o foco nosso é no usuário da informação. E o usuário da informação, assim, quem se utiliza daquela informação para tomar algum tipo de decisão. Então, é por isso que a gente fala assim, que nasceu essa necessidade de disseminação de conhecimento através de uma realidade do SEBAS, que é quem mais utiliza a nossa demonstração contábil na validação do certificado, mas não só ele. A todo momento a gente tem bancos exigindo, fornecedores exigindo, os órgãos governamentais, prefeituras, e também os associados, a diretoria, os doadores, a sociedade em geral, os políticos, os agentes públicos, de forma geral, que às vezes quer fazer uma subvenção, quer fazer um termo aditivo, quer financiar um projeto. Então, esse é o usuário da informação. O objetivo da contabilidade é registrar tudo e o objetivo da demonstração contábil é fornecer informações claras para esses usuários tomar as decisões necessárias que ele precisa embasar, o que ele precisa saber, né? Nesse sentido, a gente tem um hospital, que a grande maioria de nós aqui, a gente observa que é um ambiente amplamente regulamentado, seja pelo Ministério da Saúde, que está de olho a todo momento, saber onde está sendo gastos os recursos, onde se está aplicando, se está atendendo nas metas pactuadas, né, através do SUS. Temos o Tribunal de Contas dos Estados também, que todo momento está olhando a aplicação dos recursos, como que está sendo feito isso. Ministério Público da União, pelo FINS, pelo caráter de atendimento universal que nós temos, a maioria das entidades tem, então o Ministério Público a todo momento está organizando e verificando isso e monitorando, né, os SEBAS a todo momento. Ultimamente a gente tem a imprensa como um todo que tem ficado de olho na gente, e até a própria auditoria independente, que as entidades são obrigadas a contratar, que está olhando a gente também. Então, por conta de todos esses interessados, a gente acredita que cada vez mais as entidades têm que ter transparência e prestação de contas profissional, feita profissionalmente, né? Entrando nos aspectos técnicos já um pouco, viu? O pessoal fica à vontade aí, se quiser introduzir também. A gente tem um material aqui, mas não é obrigatório seguir, tá? O chat está aberto aí. Tá. Entrando no aspecto técnico um pouco, eu vou gerar um link do material para quem quiser também. Já vou deixar no chat o link. Vamos colocar no chat o link para quem quiser baixar também já. A gente tem
uma figura dentro do balanço contábil, que é a perda de liquidação duvidosa. Antigamente chamava de provisão de devedores duvidosos, né? Com a harmonização das normas contábeis, a gente acabou ficando com esse nome alterado, provisão somente do passivo. Então, a gente tem as perdas de crédito de liquidação duvidosa, que é um instrumento que é exigido para a contabilidade para que traga à realidade os valores que tem a receber demonstrado na nossa contabilidade. Então, os impactos que aconteceu com esse surto, com essa pandemia, inevitavelmente reduziu muito o número de atendimentos. A gente tem acompanhado hospitais que têm alta complexidade, eletivas canceladas, tudo que tinha de pós-fixado, reduziu quase a zero os atendimentos. Os hospitais privados, então, nem se fala, já não está tendo busca. Exames não estão sendo gerados, a receita caiu muito. Além do aumento da inadimplência de particular, tudo isso, inevitavelmente, essa conta de provisão ela vai ter que ser reajustada para a nova realidade. A gente não tem a expectativa de fazer receita igual a gente tinha anteriormente. Então, a gente fala para os contadores que estão nos assistindo, dê uma atenção para essa conta específica, que é uma conta exigida, né? A gente, obrigatoriamente, a gente tem que ter ela na portaria dos SEBAS de consolidação, né? Portaria número 1 de 2017, consolidação do Ministério da Saúde, ela fala que no nosso balanço, lá no item 5B, artigo 69, ele fala que o balanço patrimonial tem que conter as constituições das suas provisões. Então, é um item que o SEBAS olha bastante, no nosso balanço tem que estar, e não adianta a gente fazer uma estimativa, um chutômetro, né? Então, a gente tem que ter, com base nas premissas reais, a gente consegue fazer esses cálculos, os contadores todos são bem capacitados para fazer esse cálculo, e é uma conta que a gente chama bastante atenção para o contador observar durante o ano, né? E chegar no final do ano já com esse conceito fechado. Então, a questão também, outro ponto de atenção aí dessa pandemia, nós podemos falar do estoque, né? Né, que representa aí, a gente coloca alguns pontos mais importantes aí do ativo, né, do capital circulante, e que da questão de estoque, né, da compra, do montante, né, que pode ter sido feito, né. Então, nós, na demonstração contábil, igual o Luiz falou da comparabilidade de um ano para o outro, pode chamar a atenção nessa, né. No final do exercício ele está determinado valor, e na hora que a gente fizer o comparativo, iniciamento de 2020, né, ele está um valor maior, né, pode chamar atenção aí, né. Então, as compras em altas quantidades, né, surgindo, então, esse ponto de atenção do estoque. Questão também falar do custo do estoque, né, da mensuração do valor, da questão do custo médio, que a alta de valores, a alta de preços que teve, né, na compra, pode gerar um custo médio elevado. Então, se atentar nessa super avaliação do custo médio do estoque, né, para lá na frente a gente fazer a mensuração de redução de valor, trazendo depois a realidade, né, fazer o valor realizado. Isso é uma premissa que muita gente ignora isso, né, e contabiliza o estoque só pelo custo de aquisição. Mas a norma contábil ela tem uma exigência explícita para a gente. Na NBCT 16, fala dos estoques, que o estoque ele tem que ser mensurado pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, e dos dois o menor. O que é o valor realizável líquido? Quanto que aquele estoque hoje vale de fato para mim? Então, nesse aspecto, a gente tem alguns produtos que, pela diminuição da demanda dos hospitais, e considerando que esses hospitais mantêm um estoque, mantendo os estoques para um mês de giro normalmente, vai ter estoque que vai ficar perto da validade, que vai ficar com baixo giro, que tem esse valor reduzido. Mas isso é uma análise que não dá para fazer de forma genérica para todos. Cada um tem sua realidade, né? Então, a gente até colocou aqui assim, o que acontece com os estoques é que, nesse período de pandemia, a gente teve fornecedor que não conseguiu entregar, não conseguiu atender, tem produtos que a gente não está conseguindo encontrar,
tem custo que aumentou absurdamente, os EPIs, a máscara, os anestésicos agora, né? Tem todos esses custos, a gente tem acompanhado tudo isso, o que tem acontecido, então isso tudo reflete. Então vamos imaginar um cenário hipotético que eu tinha uma quantidade de 10 de anestésico por R$100, e agora, devido à pandemia, eu tive que comprar mais 10 por R$1.000. Então, o custo médio dele aumentou muito. Na hora que eu vou colocar esse balanço patrimonial de 2019 com o balanço patrimonial de 2020, um lado a lado, eu vou ter uma alteração muito grande, significativa na conta de estoque, né? E isso a gente tem que identificar o porquê. Então, o que a gente sempre fala? Analisa, traz tudo a valor presente, a valor realizado, né? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que valoriza o contador da entidade também. E trata isso como a essência sobre a forma, né? Então, aqueles produtos que diminuem o giro, aqueles produtos que aumentou excessivamente, ele tem que observar a identificação do significativo no custo do produto e fazer a sua análise de recuperabilidade, né? Depois, diante do novo normal. Eu não sei também se tem algum caso aqui de estoques subvencionados ou até a questão de estoques que estão em poder de terceiro também tem que ser objeto dessa mesma análise, tá? De fornecedores, é o ponto que a gente vai falar também agora, né, que cenário que a gente fala da pandemia, de incerteza, né, e com a possibilidade, igual o Luiz falou, da redução de receitas, né, então tem a necessidade de prolongar, né, o pagamento, os prazos, né, para o pagamento dos fornecedores, né, no caso do giro do hospital, né, questão do giro financeiro do hospital. Então, esse ponto tem que ser observado, né, no balanço, por isso aumento significativo do passivo. Né? Sendo assim, então, cabe ao departamento contábil fazer todo o monitoramento com a mesma finalidade do estoque de explicar aos usuários o porquê desse aumento, o porquê dessa variação ocorrida no período. Né? Então, é mais um ponto de atenção que tem que ter nas demonstrações contábeis. Né? Da provisão também de contingências, né, para essas mudanças todas que teve aí também na questão trabalhista, né, é mais um ponto que tem que se dar atenção, pela incerteza também de todo o cenário que se vive atualmente, né, a gente estimar a saída de recursos que pode impactar, né, no caso aí dos passivos contingentes, né, então ver as provisões para ser reconhecidas no balanço e justamente isso, da questão da comparabilidade também entre os exercícios. Isso vai acontecer muito, impactar bastante a provisão de contingência, principalmente para aqueles casos trabalhistas, né? Que a gente teve bastante alteração, seja com suspensão, redução de carga horária, antecipação de férias, várias aberturas que nós tivemos nesse período na regulamentação trabalhista, e inevitavelmente não se satisfez a todo mundo, né? Então, tem bastante caso e isso os advogados vão com certeza se aproveitar desse momento com os funcionários insatisfeitos, né, que foram teoricamente prejudicados, e vai exigir novas demandas judiciais e, consequentemente, provisões de contingência reconhecidas no nosso passivo também, né? A gente também prevê que, na hora que eu analisar a minha demonstração do resultado de um ano para o outro, as receitas vão ser bastante divergentes uma com a outra, na hora que eu colocar lado a lado 2019 com 2020. Então, aquelas entidades que têm serviço na modalidade pós-fixada, que a gente falou aqui um pouco antes, em cirurgia letiva, tratamento de hemodiálise ou até ambulatorial de atividade, ela teve uma queda significativa na receita, né? Só que o custo fixo não foi alterado, né? Geralmente, quando a gente tem uma receita estável, a gente mantém o custo fixo adequado para atender aquela demanda, e a gente teve uma interrupção imediata, assim, uma ruptura imediata da prestação do serviço, sem a consequente redução do custo fixo. Então, isso a gente vai ter um impacto muito grande. Mas só falando dessa forma, só para vocês entenderem assim, tudo vai ser explicado, vai ser colocado lá no nosso balanço, na demonstração de resultado, e não estamos falando para não colocar. A verdade é que nós estamos chamando a atenção
para alguns casos específicos, onde vocês vão ter que dar atenção maior e abrir notas explicativas, né? Explicar isso na explicativa, né, Wagner? Detalhar melhor, né? Sim, por isso a importância das notas explicativas, né? Onde você detalha todo o ocorrido, explica, né? Todo o ocorrido no ano, né? E até, como a gente falou, das pessoas, dos usuários, aquelas pessoas que procuram saber, né? Então, como a melhor forma de deixar transparente, de explicar, né? Deixar mais claro isso, melhor vai ser, né? Para a compreensão da sociedade como um todo. Uma coisa muito importante que a gente teve ainda, eu até não identifiquei nenhuma renovação. A gente teve a portaria, teve a Lei 13.992, que suspendeu por 120 dias a obrigatoriedade da manutenção das metas qualitativas e quantitativas, né? Aquela que, na nossa contratualização, na nossa pactuação junto ao SUS, a gente se comprometeu a fazer. Então, nós tivemos a legislação que garantiu para a gente o repasse financeiro contratualizado na integralidade, sem que houvesse qualquer tipo de redução, por 120 dias. Acontece que essa norma, essa medida, vence agora em 29/6. Eu não tive conhecimento ainda, nem conversando com o pessoal da CND, também não. Na semana passada eu não tive conhecimento da prorrogação disso. Se alguém tiver essa informação e puder compartilhar com a gente também, é uma informação muito importante. Isso, acho que vocês entenderam, assim, é a questão das metas, né? Então, o nosso contrato ele é baseado em metas financeiras, qualitativas e quantitativas, que a gente tem que cumprir para garantir aquele repasse, onde o gestor, seja municipal, estadual, federal, ele vai analisar essas metas e continuar nos pagando com base no pactuado, né? A gente não conseguiu entender, não conseguiu obter, inclusive 15 dias atrás nós participamos de uma junto com o Dr. Bruno Carrijo, que é do DCEBAS, né? Nem o DCEBAS ainda tem essa visão de como vai ser considerado isso na revisão da renovação, quando for fazer a renovação, porque vai ter caído muito as nossas médias, né? Vai ter caído muito a nossa produção de FAEC, né? Que ele pega sempre os últimos 12 meses. E como que vai ser analisado isso? Porque o percentual de filantropia vai ter alterado significativamente. Então, o governo fez essa lei, né, 13.992, que suspendeu por 120 dias com relação ao financiamento. A previsão era vencer em 29 de junho, mas a gente não obteve ainda conhecimento se renovou, se prorrogou, suspendeu, se vai entrar em vigor ou não. Viu, Luiz? Oi. Uma informação, o deputado Westphalen, né, que está cuidando dessa lei da renovação, está trabalhando e deve ir a plenário aí para a solicitação de renovação por mais tempo, porque a pandemia realmente vai durar um pouco mais. A gente tem... Consegue tirar um pouco? A gente tem uma dúvida também, Paulo. Sim, a gente não conseguiu, eu falei com a Fátima ainda. Hoje pela manhã eu falei com a Fátima um pouco, Fátima da FEOS, da CNB. A gente não conseguiu também obter do Bruno Carrijo, do DCEBAS, como vai ser essa análise quando da renovação do certificado, porque vai atrapalhar toda a produção analisada, né? Até o Bruno comentou que o percentual exigido até o momento também não alterou em nada, né? 60% do atendimento. A gente sabe que diminuiu a demanda, né? Não tem nada falando a respeito disso até o momento. A gente não sabe como vai ser essa análise também. Não tem posicionamento do DCEBAS quanto a isso também. Então, mas... Essa é uma preocupação que nós levamos já mês passado, uma webconferência com o SEBAS, lá com o Bruno, e estavam presentes os representantes das federações estaduais e eles ficaram de dar um retorno. É que a gente tem notado que o Ministério está naquela confusão, né, de ministro temporário, equipe renovou muito, então as coisas deram uma paralisada, mas a gente tem cobrado, a Fátima também, eu tenho contato quase que diário com ela,
e com a confederação para tentar ter uma solução para essa situação. Provavelmente dentro de uns 15 dias nós deveremos ter uma webinar com o SEBAS, aqui para a FEMIPA, né, para os hospitais da FEMIPA, para tirar várias dúvidas, e esperamos que até lá tenha pelo menos uma luz no fim do túnel, né, porque a preocupação é muito grande. A gente sabe que hoje os órgãos fiscalizadores que fazem a legislação, eles não querem saber a situação do hospital que está ocorrendo, eles seguem o que está na lei, na risca. Já tivemos vários exemplos disso nos últimos dias, até a questão da Lei 13.995, que é aquele aporte de 2 bilhões de auxílio emergencial para os filantrópicos. Aqui no Paraná, por exemplo, tem situações em que muitos hospitais não vão poder utilizar o dinheiro que tem direito, porque você não pode pagar funcionários CLT, por exemplo. Então, o hospital perdeu 50 funcionários, contratou 50 para repor, esses você não vai poder pagar. Só pode pagar pessoa jurídica e outras despesas. Então, a situação é muito preocupante com relação ao que está na lei e ao entendimento dos órgãos de controle. É uma grande realidade, viu, Paulo? Infelizmente, eles também, em conversa particular, vocês têm mais acesso que a gente até, mas conversa particular, a gente não tem como, nós temos que seguir o regimento, então temos que seguir o que está na norma. Mas a lei foi escrita de forma controversa, a gente tem que seguir aquela cartilha, porque nós somos agente público, se a gente não seguir aquilo, pode se acometer de várias situações. Então, eu converso bastante com a equipe técnica, até com o Bruno Carrijo também nesse aspecto, e ele sempre fala isso também. Não tem jeito, a gente tem que seguir o que está escrito, mas se está contrariando outra situação, atende ao CEROS e atende ao outro. Vamos achar o meio termo. Com relação a essa verba que veio, né, isso é um fato, assim, absurdo que está acontecendo. Acho que é o próximo material que a gente vai demonstrar, mas a gente tem casos específicos de hospitais que recebeu e não tem como gastar o dinheiro porque não tem atendimento Covid. Ainda ontem eu estava conversando com o Campaner de Jandaia, do Campaner. Se quiser compartilhar um pouco da sua situação, abre o microfone e fala com a gente um pouco também. Mas é um hospital psiquiátrico que vai sofrer com algumas situações, porque teve redução, vai receber o dinheiro, mas ainda não tem como. O que a gente tem observado, o último evento que a gente fez presencialmente foi o da FEMIPA, que acho que foi a pandemia no último dia dele, se eu não me engano, né, Paulo? E a gente esteve junto aí com o Bruno e com a doutora Mona Lisa no dia e tal, a gente estava conversando um pouco disso. Depois disso, nós fizemos um com a FEOSP e um com a FEMERGE do Rio de Janeiro também. Em todos os casos, contar um pouco da experiência que a gente tem, depois o Campaner pode dar uma visão dele também, por favor. O que tem acontecido? A lei não está tão clara, mas onde a gestão é municipal, acho que não é o caso do Paraná, onde a gestão é municipal, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, o hospital conseguiu aprovar algum plano de trabalho com o gestor, é o que vai valer. O que a CMB estava tentando, junto com as federações e o CONASEM, era tentar montar um pacto unificado, um plano de trabalho unificado para evitar futuros dissabores lá na frente, né? Mas só que isso não foi possível. Eu falei hoje cedo com a Fátima, toda semana eu falo, mas Fátima, tem alguma novidade? Luiz, não temos, está um descaso, ninguém nos retorna, tal. Então, assim, acho que no Paraná o cenário é um pouco diferente porque a gestão é estadual, né? O Campaner estava falando um pouco comigo ontem. Conta para a gente a situação um pouco, Campaner. Bom dia a todos. A minha situação é que o hospital psiquiátrico é o que menos vai ser favorecido com essa portaria. Nosso funcionário que nós contratamos é CLT. Eu não tenho nenhum leito Covid, tenho leito de isolamento, mas não é leito para tratamento de Covid, que a própria portaria da Secretaria Estadual diz: paciente com quadro de Covid, nós temos que encaminhar para o hospital de referência. E na minha região tem 2, o Hospital da Providência aqui em Apucarana e o Ompar em Arapongas, que são referência para Covid. E medicação, pouco tenho para utilizar. Equipamento também são poucos. Então, do valor constante na portaria, provavelmente eu vou consumir aí 10, 20% só do valor.
O que a gente fica desconfiado, se é uma estratégia do governo para passar o dinheiro, mas não deixar ninguém gastar, se é só política, ou se foi um negócio feito às pressas mesmo, emergencial, e ninguém se atentou, né? E aí entra essa questão do Ministério da Saúde, essa mudança, toda hora mudando equipe interina, mudando diretorias, muda o ministro também, mas acho que muda o ministro, nos escalões de baixo, a gente que acaba tendo contato um pouco, é uma bagunça, né? A gente perde nossas referências, né, Paulo? Nós tínhamos um contato, né, das próprias federações e a CMB, a equipe das federações que trabalha bem junto à CMB, nos últimos anos, um contato muito próximo com a equipe do ministro, né, no primeiro escalão. Então tinha lá o Francisco que saiu, né, a doutora Cleusa se manteve, mas está numa, assim, não é ela que responde diretamente, e o secretário, que é o segundo do Ministério, também saiu, então ficou bem difícil esse contato mesmo. Antes a gente tinha uma resposta bem mais rápida e um entendimento melhor do funcionamento e das necessidades dos hospitais. O que o Campanella falou é isso aí que está acontecendo. Mesmo ele não tendo leito habilitado de UTI, mas ele vai acabar recebendo um paciente com suspeita ou com Covid, ele vai ter que ter uma área de isolamento, ele vai ter que ter um pessoal equipado com os EPIs que são caros, né? Ele vai ter que ter uma estrutura mínima, pelo menos, para atender. E os hospitais que deixaram de fazer cirurgias e atendimentos eletivos e perderam receita, também eles têm que ter a manutenção do hospital, porque não foi porque eles quiseram deixar de fazer essa cirurgia eletiva, né? Eles foram obrigados, né, por portarias e decretos, a ter leitos, principalmente de UTI, né, de retaguarda, para atender uma possível demanda, que é o que a gente está vendo acontecer aqui no estado atualmente. Aumentou muito o número no Paraná, principalmente em Curitiba. Curitiba hoje está, acho que com 85% dos leitos de UTI ocupados, chegou beirando a 100%. Isso é uma variação que vai ter agora nos próximos dias, né? Entre 80% e 100% da capacidade. A rotatividade do leito é muito lenta, porque você vê um paciente que entra no UTI e fica no mínimo 15 dias, mas a gente vê aí direto pacientes que ficam 20, 30 dias ou mais para recuperação. Então, essa perda de receita para os hospitais é muito importante. E a alta dos insumos. Você pega ampolas de anestésicos que custavam R$16, hoje estão por R$60, quando encontra. Né? Os próprios descartáveis, EPIs e assim por diante. Então, essa ajuda emergencial, quando foi pensado lá atrás, era justamente para isso, para auxiliar os hospitais nesse momento de dificuldade. Não era que teria que ter obrigatoriamente atender o paciente COVID e ter leito habilitado de enfermaria UTI especificamente para COVID. Aqui em Curitiba, a rede, com relação à gestão, aqui no Paraná nós temos, né, hospitais de gestão estadual e gestão municipal. Curitiba é gestão municipal. Aqui tem o Hospital do Estado, que é o Hospital do Trabalhador, e ele era referência, uma das referências para trauma. O que aconteceu? Ele virou 100% Covid, todo o trauma foi voltado para os outros hospitais e esses hospitais tiveram um gasto maior, né? Mas, enfim, isso são situações que ocorrem e vamos lá, voltar para a nossa contabilidade. Não, mas acaba que isso aí vai impactar, né? Porque a gente fala que o contador, às vezes, em algumas entidades ainda não tem esse posicionamento de participar de tudo e fica esperando acontecer. A gente sabe que tem contabilidades que são terceirizadas, são feitas fora dos hospitais ainda, e fica esperando acontecer para depois identificar o que aconteceu. Agora, num caso desse, como que eu vou fazer minha contabilidade? Como que eu vou demonstrar isso em contraponto com uma legislação que me obriga a gastar somente com um regime de contrato temporário, por exemplo? Então, isso tudo dá impacto, que é a ideia de fazer essa sinergia das situações, né? Eu vou voltar... Bom dia. Não sei se eu posso... sou de Pato Branco, meu nome é Sérgio. Aqui em Pato Branco tem uma coisa meio atípica. Como é gestão plena, talvez a gente consiga fazer algo um pouco mais simples.
que é o seguinte: nós fizemos um plano de trabalho de aplicação do recurso. Esse plano de aplicação foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. E agora, a partir, inclusive estou indo para a Câmara Municipal de Vereadores, a Secretaria Municipal fez um projeto de lei pela Prefeitura, vai passar pela Câmara de Vereadores com esse plano de aplicação. Esse plano de aplicação de recursos, você pode colocar, inclusive, pagamento de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, insumos, medicamento, material. Está especificado, cada um dessas rubricas pode ser utilizado com esse valor. Mas depois de aprovado pela Câmara, e nós vamos ter que demonstrar isso, inclusive, pela publicidade. Nós vamos colocar no nosso site no que foi gasto. Então, acho que esse é o caminho. Não sei se, como gestão plena, é mais fácil que você lida diretamente com o município. Contabilmente, vai ser mais fácil para você demonstrar isso. Perfeito, Sérgio, essa colocação é o que tem acontecido mesmo, né? Assim, em alguns lugares, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente conseguiu aprovar esses planos de trabalho, né? Mas o receio que a gente tem é quando dá prestação de contas, quando dá verificação pelo Ministério Público, quando da análise desses gastos, se o entendimento vai ser assim, ou se vão entender que até o próprio gestor teve problemas na pactuação desse plano de trabalho. Então, o risco que a gente tem, que o Paulo conversou muito bem, que a CMB está tentando, é tentar montar alguma coisa que antevê essas análises futuras, né? Hoje, se você acertou com o gestor, teoricamente está tudo certo. Mas pode ser que amanhã, na hora que o Ministério Público, alguém venha olhar e falar, mas por que você gastou esse dinheiro com isso se não foi especificamente para a Covid? Mas o meu gestor concordou, então está errado você e ele. Esse é o receio que a gente fica um pouco do amanhã. Hoje eu concordo com você. O Rio de Janeiro tem bastante casos que já conseguiu pactuar. Aqui no estado de São Paulo também teve alguns casos que já conseguiu pactuar, montou um plano de trabalho, demonstrou para o município. Mas, de fato, a gente não tem essa segurança. É a segurança que lá na frente não vai ser interpretado de maneira diferente, né? A gente tem até... Fique à vontade, tá? Quem quiser chamar, pode entrar a qualquer momento. Mas, deixa eu só tirar uma dúvida, mas mesmo passando por Câmara de Vereadores, tudo certinho, você acha que vai dar algum problema com... Não. Porque a aplicação, porque nós temos leitos Covid exclusivo, tudo certo, né? Se você consegue comprovar e se enquadrar dentro da lei que é só para Covid, não sei, se é só para Covid, você não teve nenhuma outra demanda adicional, eu acho que mitiga muito o risco. O que acontece é que tem muito hospital que recebeu o dinheiro e que, de fato, não tem nada com a Covid específica, mas vai ser impactado pelo aumento de insumo, pela suspensão de trabalhador que ficou afastado, essas situações. E a lei, está nos próximos slides, ela não é tão clara, ela deixa uma abertura de entendimento. O que a gente fala, o receio nosso, pelo menos o Paulo Becker pode complementar depois, é assim, o gestor faz, só que quem vem verificar depois é uma instância acima do gestor, pode entender até que o gestor não conseguiu fazer essa pactuação direito. Deixa eu só dar uma pessoal. palavrinha rapidinho, Flaviano. Na verdade, assim, o plano ele tem que ter vinculação com o que você está fazendo para proteger o hospital e os seus pacientes em relação ao Covid. Isso tem que estar alinhado com o seu gestor, seja ele na esfera municipal ou estadual, gestão plena ou semiplena, o que não impede da fiscalização questionar, né? Isso acontece. Principalmente, às vezes tem um hospital que vai lá e aprova um plano de trabalho e executa outro, né? Então, esses são os cuidados, né, que a gente tem que ter. Porque o Estado está aprovando um projeto, ele não está aprovando a execução depois. Depois a execução é outra sequência que a gente tem que tomar um cuidado. E aí, Campané, no teu hospital, por exemplo, que é o psiquiátrico, o que você vai ter que fazer é, tudo que você gastar o recurso, explicar e justificar no projeto qual a importância daquilo para proteger o teu hospital, em relação aos teus pacientes e os teus funcionários. Não esqueçam que esse recurso é para prestação, para ajudar as Santas Casas no controle do Covid. Né? Não fiquem só amarrados no detalhe da lei. Então, comprar EPI, comprar medicação, mas não é de Covid.
veja, anestésico você precisa para outras coisas, então usem essa disponibilidade que a gente tem. A gente queria uma lei para ajudar as Santas Casas. Alguns deputados e senadores foram lá e colocaram esse monte de amarra para virar para o Covid, o que dificultou. E aí veio o Ministério e fez outra pataquada que distribuiu de uma forma totalmente diferente do que a gente imaginava. Então, os problemas estão aí, o dinheiro está aí, a gente tem que executar. Então, a contabilidade, ela tem que estar junto, mas não esperem que a contabilidade decida isso por ninguém. Essa decisão é do gestor do hospital. É bom ouvir a contabilidade, é bom ouvir o jurídico, montar um bom plano de aplicação e alinhar, por isso que a gente chamou a CESA, para alinhar aonde podia e não podia. Agora, daqui para frente, busque a melhor forma de aplicar esse recurso. Agora, imunidade de um Tribunal de Contas questionar não existe. Você pode fazer o melhor projeto, na melhor aplicação. Pode ser que um maluquinho lá no dia de avaliar tenha brigado com a mulher, ou a mulher tenha brigado com o marido lá, e o cara resolve encher o saco de alguém. Aí não tem jeito, deve defender. Pessoal, a gente está indo já para o... Só um minuto. Interromper. Nós estamos indo quase para o final aí desse encontro, então não esqueçam de ir já colocando as perguntas e as dúvidas via chat para facilitar, ok? Pode falar. Viu, Flaviano? Desculpa interromper, o Paulo também, e o Luiz. É que o nosso caso aqui, o que nós já investimos, que é construir leite de isolamento, EPIs, eu não vou poder fazer a prestação de conta porque é antes da portaria e antes da publicação dessa portaria. Então, pouco eu tenho que fazer. O que eu consigo fazer? Alguns medicamentos e algum equipamento que eu estou fazendo orçamento para poder encaminhar, ver se eles aprovam. Mas todas as medidas que teriam que ser feitas de acordo com as determinações do Ministério ou da CESA, nós já realizamos. Entendeu como é que eu fiquei bem amarrado agora para usar esse dinheiro? Obrigado. Beleza. Vamos voltar um pouco aqui, porque a gente estava conversando um pouco de contabilidade. A gente acaba abordando, acaba sendo polêmico, que é um tema extremamente relevante para a gente, né, no tocante, e vai impactar na contabilidade depois. Igual o Flaviano falou muito bem, a contabilidade não é fator decisor, mas ela tem que ser consultada e tem que participar para saber como que vai prestar conta disso depois. A prestação de contas de uma entidade sem fins lucrativos ela é um pouco maior do que aquela que a gente faz da pessoa física, porque tem muito interessado, a gente tem que informar isso o gestor, depois para o Tribunal de Contas, às vezes para o Ministério Público, para a sociedade. Então, é uma coisa bem aberta. Mas, especificamente, nessa situação, nesse auxílio emergencial, na portaria 1393, ela estabeleceu alguns critérios específicos da prestação de contas, né? Então, ela tem que ser, o que já foi tratado, que vai ser usado na questão de medicamentos, obrigatoriamente, a questão de medicamentos, suprimento, insumo e produtos, para atendimento adequado à população. E aí tem a questão das vírgulas, dos entendimentos, que a gente fica, que é o que causou toda essa conversa. Mas é o que o Dr. Flaviano bem expôs. Faz um plano de trabalho, tenta se ater àquilo, e aquilo que não tem certeza, eu entendo, a minha opinião pessoal, é melhor que não se gaste. Se você não tem a certeza que poderia fazer isso, do que você gastar e ter que devolver no futuro. Mas aí acho que cada um tem a sua gestão para ajudar nisso daí, tem suas federações também que pode ser consultada nesse aspecto, né? Com relação só à prestação de contas, que um pouco mais atinente ao que a gente está falando, ela tem que ser em site oficial, na internet, com ampla transparência. Então, isso é diferente um pouco dos outros termos aditivos, alguma coisa que a gente tem feito, que não tinha essa especificidade. Então, esses fundos, esses recursos, obrigatoriamente tem que ser disponibilizado na internet, né, com ampla transparência. Aí o pessoal pergunta, mas até que nível que eu tenho que demonstrar? Até o nível que não cause dúvida para quem olhe, né? Então você tem que ser o máximo transparente possível, até o nível que não cause dúvida e que não fira também o direito de outras pessoas de exposição. Eu vou colocar o salário do médico, isso aí já vai invadir um pouco o direito
da pessoa também. Então, eu acho que tem que envolver, tem que criar um comitê, uma comissão de CRIV, um comitê de CRIV, alguma coisa, envolver contabilidade, jurídico e enxergar essa lei para tomar decisão da entidade como um todo, né? Então, só a questão da prestação de contas também, a gente vai deixar o material com vocês, mas aqueles cuidados de sempre, né? De ter o demonstrativo das receitas e despesa, identificação do motivo e das notas fiscais, dos documentos, sempre deixar aplicado no mercado financeiro, usar o rendimento também dentro do plano de trabalho, né? Não usar despesas, funcionários específicos que não sejam específicos para aquele plano, os encargos sociais, sempre colocar dentro também do plano, tentar fazer o rateio disso, colocar dentro, se tiver caso de impostos, retiros, encargos sociais, colocar dentro disso, o rateio dentro da prestação de contas também, não movimentar contas diferentes, mas é o que resume tudo, o pagamento das despesas não contempladas no plano de trabalho fora da finalidade da instituição, isso que não pode acontecer de forma alguma, né? Sirley está perguntando aqui, Luiz, direcionou ao Flaviano, né? Mas esse pode ser usado para oxigênio. Então, o oxigênio, se for específico do leito, do Covid, eu entendo que não tem nem como ter dúvida disso. Agora, o oxigênio que você vai substituir o seu gasto de oxigênio que você tinha anteriormente para ser pago com a verba que vem específico, eu acredito que não entra no plano de trabalho. Entendeu? Mesmo que o gestor aprove a situação, eu acho um pouco arriscado. E se os amigos quiserem fazer também, comentário. O Campaner também pergunta se o recurso será contabilizado como subvenção. Tá. Então, a gente vai falar um pouco do registro contábil, que o Campaner já está adivinhando os próximos slides aqui. O registro contábil dele, a gente entende como subvenção, mas não como uma receita direta da Campaner. Então, a NBC-TG 07 da subvenção, ela fala o seguinte, que a subvenção não pode ser reconhecida até que haja segurança que a entidade que se beneficiou, que recebeu aquilo, cumpra todas as condições previamente estabelecidas. Então, só o fato de receber o dinheiro não quer dizer que é uma receita da entidade. Enquanto não for atendidos os requisitos para o reconhecimento da receita, ou seja, enquanto não for gasto o dinheiro de acordo com o plano de trabalho estabelecido para que houvesse o recebimento desse recurso, a gente não pode ter esse resultado. Isso porque lá quando houve a internalização das normas, que teve a norma internacional, passou a ser aderida pelo Brasil também, a gente tem um aspecto muito importante que a gente enxerga a entidade, tem que enxergar a nossa entidade, as receitas e despesas delas providas. Então, qual o resultado que eu gerei com as minhas próprias pernas? E tudo aquilo que é uma receita, que é um ingresso de recurso, ou uma saída de recurso que não é proveniente da minha atividade como um todo, então, esse caso, ele não é receita e despesa. E o que a subvenção, a norma de subvenção fala? Toda despesa que você teve com a aplicação de um plano de trabalho por uma contratação adicional com o gestor, ela vai ser reconhecida no mesmo momento na sua receita. Dessa forma, ele anula o impacto no resultado da entidade. Ele demonstra a receita, demonstra a despesa, mas anula o impacto, porque se não houvesse aquele plano de trabalho, se não houvesse aquela subvenção, eu não teria aquela despesa adicional. Diferentemente das subvenções incondicionais, que não são atreladas a planos de trabalho, que são só para custeio e para auxílio. Então, aqui a gente fez um modelo de contabilização que a gente entende como correto, tá? Então, quando a gente assina o contrato, a gente reconhece, quando a gente assina o contrato, quando veio na portaria lá o nosso nome, o nosso hospital vai receber esse dinheiro, a gente pode reconhecer isso no ativo e no passivo. Quando eu recebo esse recurso, ele entra no meu banco, debitando o banco, e eu entro no meu passivo, eu baixo a subvenção a receber, né? Então ele está no ativo e passivo, entrou no banco, eu baixei meu ativo. Conforme eu vou gastando, eu vou reconhecendo
a despesa e a receita concomitantemente, tá? Baixando. Por que eu reconheço no passivo? Porque enquanto eu estou com dinheiro do governo, teoricamente, o Ministério da Saúde mandou dinheiro para mim, eu devo para ele aquele recurso. Ou eu vou prestar o serviço, ou eu vou ter que devolver o dinheiro. Então, enquanto não acontecer isso, eu tenho essa dívida para com o governo. Então, a gente entende a contabilização como uma subvenção normal, tá? Até que seja atendida todos os requisitos para que seja reconhecida a receita dela. Com relação aos medicamentos, a gente sabe que a realização da despesa não é pelo simples fato da compra, porque ele passa pelo estoque. Então, a gente observa assim, que, às vezes, acontece um estoque muito grande proveniente de subvenção. E, respeitando à luz da norma contábil, eu não poderia reconhecer a despesa quando eu comprei a nota, mas sim quando eu consumi o estoque que foi adquirido proveniente de subvenção. Nesse aspecto, a gente teria que ter um controle paralelo desse medicamento comprado com recurso de subvenção e fazer a baixa contábil sempre que eu consumir aquele medicamento. Mas aí vem aquela questão, né, Wagner? E como que eu faço com o medicamento que eu já tinha no meu hospital antes? Eu só adicionei quantidade ao meu estoque. Como que eu faço isso? Não é possível esse controle. Então, a gente sempre deixa claro assim, que quando o benefício alcançado pela norma é inferior ao custo que se dá, ao trabalho que se dá para que se faça cumprir ela, então isso aí a própria norma contábil exime da realização, porque é uma coisa que passa a ser irrelevante na nossa demonstração. Tá? Então, a gente fala que é caso e caso, né? Caso e caso. Então, tem medicamento de alto custo que você consegue e deve fazer esse controle. Medicamentos de alto volume também, que você pega por longo prazo também. Agora, tem casos que é uma coisa só de um mês só, que não adianta nem fazer esse controle dessa forma. Não sei se alguém tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida com relação à subvenção, essa questão, a gente está à disposição também, tá? Com relação ao recurso, se no seu plano de trabalho tem aquisição de equipamentos e ativos novos, comprei respirador, tive que reformar a UTI e tal, então aí o conceito é um pouco diferente. Sim, a contabilização ali na assinatura do contrato, né, igual o Luiz falou no termo, né, se dá da mesma forma. Então, você vai debitar lá a subvenção a receber e creditar a subvenção a realizar no passivo. Aí, no recebimento de subvenção, você faz a baixa da sua conta a receber e dá entrada, né, no banco. Aí, na utilização do recurso, então, você vai fazer o imobilizado, você compra igual um equipamento, né, então, você vai debitar imobilizado, você vai creditar lá no fornecedor a pagar. E quando você faz esse pagamento, aí você vai debitar o fornecedor e vai fazer a saída do banco, né? Geralmente é um banco com restrição, né? Para separar também as verbas, né, que a gente tem de recurso próprio. E também já no pagamento você debita a subvenção a realizar e credita receitas diferidas, que é uma conta que se cria ali no passivo não circulante, né? E aí você vai reconhecendo essa receita, né, e a despesa conforme se dá a depreciação, né? Então, você vai debitar a despesa com depreciação na conta de resultado e vai creditar a depreciação acumulada na conta do ativo não circulante. E no mesmo lançamento, né, na mesma hora, vamos assim dizer, a gente debita a receita diferida no passivo não circulante e faz o reconhecimento da receita com a subvenção. Dessa forma, fica igual o Luiz comentou, né? A gente não tem impacto no resultado, né, na demonstração de resultado ali no exercício. A gente fala, né, costuma zerar. Então, ele entra no mesmo momento que ele entra na receita, ele vai entrar na despesa. Dessa forma. Então, a questão da depreciação, isso aí também já é uma coisa bem batida, mas a gente ainda encontra algumas entidades, alguns contadores que não têm bem claro esse conceito. Então, só reforçando, a gente vai ter os dois casos com esse dinheiro proveniente do recurso do Covid também, tá? Também com relação ao faturamento, é uma coisa importante a gente dar uma frisada no faturamento SUS, né? Inclusive, nesse período que os atendimentos vão ser menores do que a receita de fato ocorrida.
Então, o que a gente esclarece? O que é recurso próprio e o que é recurso de terceiro? Recurso próprio são aqueles recursos que a gente prestou o serviço, que não estão sujeitos à prestação de contas do financeiro. Então, por exemplo, o SUS é uma prestação, eu fiz um contato com o meu gestor, onde eu atendo o gestor através de metas pactuadas, mas a minha prestação de contas não é financeira, mas sim das metas, só para manutenção do contrato. Então, ele é uma prestação de serviço, assim como um plano de saúde qualquer, como se fosse um particular. Então, isso é um recurso próprio nosso. Assim como os incentivos, o IAC, IntegraSUS, outras nomenclaturas que surgem, que a gente acaba tendo um recurso próprio que a gente não é considerado isso como uma subvenção, mas sim como um recurso próprio. A contabilização disso, a gente também deixa a regrinha aqui, né? A gente sempre deve identificar, e, gente, isso aí é bom prestar bastante atenção, porque quando vai para a renovação dos SEVAs, eles analisam isso, tá? Ele cruza isso com a informação que tem no DataSUS, do valor recebido. Então, o nosso faturamento, o que a gente tem que reconhecer de receita, não é o valor recebido, mas é o valor realizado de fato. Então, se meu teto é 120 mil, mas eu realizei 100 mil, eu tenho que reconhecer os 120 mil na receita, depois eu ajusto meu contas a receber para a contabilidade demonstrar o valor correto. Mas eu não posso contabilizar somente os 100 mil do valor líquido. Isso aí seria regime de caixa, tá? Então, da mesma forma que se for acima, se meu teto é 120 e eu faço 150, eu reconheço 150 e depois eu faço um ajuste para encontrar isso. Então, dessa forma, a gente tem usado que modelo? A gente reconhece o valor total do faturamento no nosso ativo e na nossa receita. Já conhecendo o valor que eu vou receber, eu faço um ajuste da diferença da contratualização dentro do grupo da receita. No mesmo grupo da receita, eu coloco ou debitando ou creditando para ajustar o valor que eu vou receber de fato, em contrapartida da conta do a receber, no ativo. Dessa forma, meu a receber fica apresentado o correto, que eu vou receber no mês seguinte, e na minha receita eu tenho demonstrado o valor do meu faturamento e uma conta que demonstra para a gente quanto eu ganhei ou perdi atendendo o SUS naquele período. Isso, inclusive, eu tenho clientes, tem casos de clientes nossos que usam isso para fins de pleitear verba, pleitear aumento de verba, aumento de teto, com base nisso. Porque você demonstra, de fato, nesse atendimento, se está fora ali do contrato, né? O que acontece. Se você não contar para ninguém, ninguém fica sabendo que você está perdendo. Pessoal, você poderia enviar um modelo de prestação de contas, né? Assim vamos analisando, né? A gente não tem ainda não tem um modelo de prestação de contas disso, até porque a gente também não tem nem modelo para plano de trabalho disso. E vai de cada plano de trabalho, né? Então, o que eu posso disponibilizar depois, eu vou deixar o nosso e-mail aqui, vocês podem entrar em contato, a gente pode mandar um material de prestação de contas global, mas especificamente daquela verba para a Covid, a gente não tem um modelo. Você pode adequando, né? Você pega desse modelo, né, e adequar. Não tem, porque o plano de trabalho é para cada um teve um impacto diferente, igual o Paulo Becker e o Flaviano falou, alguns hospitais têm a necessidade de aumento específico da Covid, tem o caso específico, mas tem hospitais que foram impactados não diretamente, mas indiretamente. Então, cada um vai ter que seguir o seu plano de trabalho, tá? Só para falar do faturamento, Luiz, tem gente, na hora que a gente vai orientar, fazer a contabilização da forma correta, né? Que tem aquela questão de segurar o faturamento, né? De represar o faturamento de gaveta, porque fala, no outro mês eu não posso atingir, né? Então, a gente utiliza dessa forma. Mas é igual você comentou, né? É importante isso para demonstrar, de fato, às vezes até fora da realidade do contrato, né? Então, é por isso que é importante a gente demonstrar sempre o faturado, o correto, né? O que está acontecendo. Isso aí é uma coisa hoje que é ilusório, né? Você segurar faturamento, porque se você está atendendo um mês acima, dificilmente no outro mês você vai atender abaixo. Uma coisa que, se você não demonstrar, nunca vai ser feito o seu reajuste, a sua revisão do seu teto, né?
Outra coisa que tem acontecido nesse momento bastante é doação de bens, tá? Então tem bastante consulta aqui de clientes nossos perguntando como que eu trato isso. Teve entidade, pessoas físicas e jurídicas que doaram bens, doaram produtos, doaram alimentos. Como que a gente trata isso hoje na nossa contabilidade? Teve um aumento excessivo, não é excessivo, que nunca é demais, mas teve um aumento desses fatos. Então a gente explica um pouco como funciona a doação. Quando a gente recebe um bem com nota fiscal, não em nosso nome, né? A nota fiscal é o nome do Luiz e eu doei do Hospital Nossa Senhora das Graças, por exemplo. Tem o valor nominal na nota fiscal, a contabilidade reconhece a receita como doação e a contrapartida como o estoque, ou como o consumo, ou como imobilizado, depende do bem, pelo valor da nota. Mas às vezes a gente não recebe a nota fiscal. Aí a contabilidade tem que fazer o quê? Ou a pedir ajuda para o compras, fazer uma cotação, quanto custaria um produto desse, é novo, não é, quanto custaria, faz no mínimo 3 cotações, faz o termo de doação, anexa isso e registra por aquele valor. Então esse vai ser o valor que a contabilidade vai escriturar como doação, tá? Vai? Ver se o pessoal tem alguma dúvida em relação a isso, a contabilização, né? O pessoal tem alguma dúvida em relação à contabilização, tanto da subvenção, né, quanto do faturamento, vocês fiquem à vontade para perguntar. A gente vai... O material está bem completo, tá, Paulo? Eu só vou deixar aqui passar umas situações rápidas que teve impacto. A gente teve os impactos da Covid na contabilidade. A gente teve a prorrogação da ECD, que foi para 31 de julho. Então, o pessoal era 31 de maio, foi para 30 de maio, agora foi para 31 de julho, ganhamos um prazinho a mais, tá? Com relação à CEFIP também, em virtude da suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia, a gente tem umas alterações também na questão da CEFIP, que tem que ser preenchida o código 01, que é a modalidade específica, né? Então, deve ser utilizada por caso quando a entidade optou por não recolher o Fundo de Garantia. Alguns casos, o departamento pessoal está vinculado à contabilidade, alguns casos não, então a gente deixou no material aqui e depois fica à disposição também. Os prazos de recolhimento da competência de março, abril e maio foram postergados, né? Então, o março era até 7 de abril, o abril até 7 de maio e o maio até 7 de junho, ele foi postergado para julho, agosto, setembro, até dezembro, sem incidência de multa e juros. Eu acredito que muitos já tomaram partido disso e utilizaram até para fluxo de caixa, Com relação às CNDs, elas não teve incidência nenhuma, não teve impacto nenhum. A certidão de regularidade ela ficou vigente, todos que estavam vigentes até 22 de março, elas vão prorrogar por 90 dias, que venceu agora em junho, né? Que provavelmente também vai ser prorrogada sem necessidade de a gente fazer esse pedido de prorrogação. Só, Luiz, antes de entrar o próximo tema aí, perguntou, né, se é preciso fazer um contrato com o laboratório, mesmo que esse seja o único que tem prestação de serviço 24 horas na cidade. Né? Um exemplo, para fazer o exame mesmo, tipo de exame. É o único laboratório que tem na cidade, 24 horas. É necessário fazer um contrato de prestação de serviço? Com certeza. O contrato de prestação de serviço, ele não serve para você demonstrar por que você contratou um outro. Isso é a cotação, né? Isso aí você faz a cotação e negociação. O contrato serve para estipular cláusulas de responsabilidades, direitos e deveres de cada uma das partes. Então, o contrato de prestação de serviço serve como instrumento jurídico para dar garantia à formalização da prestação de serviço. Pode ter intercorrências no meio que a gente vai impactar. Pergunta o Caio, né? O Caio fala: estamos contabilizando as doações sem nota com o valor médio das compras desses itens feitas pelo próprio hospital. Pode ser dessa forma ou temos que nos adaptar a esse formato explicado nos slides anteriores? Então, ele está fazendo uma média já de compra de histórico que ele tem e fazendo a contabilização dessa forma. Perfeito, Caio. Até porque essas compras que você efetuou anteriormente já passou por um processo de compras, de cotação. Então, você anexa ela só para basear na valoração da sua contabilização, tá?
Paulo, eu vou parar a apresentação do slide por aqui, depois vai acabar ficando um material que já sai um pouco da parte contábil, já entra a parte de compliance, parte trabalhista, mas eu vou disponibilizar para todo mundo. Já dá o link até. Já tem um link também no chat para quem quiser baixar. E a gente, acho que seria bom assim, só fazer uma conclusão e deixar à disposição para alguém que tiver mais alguma dúvida. Falta 10 minutos, 15 minutos só, né? O que a gente chama atenção? É só a questão assim, não deixe para ver tudo isso quando eu fechar o balanço no começo do ano que vem. Porque aí a Inês é morta, entendeu? Então hoje eu tenho que trazer essas informações à tona, hoje e observar isso. A gente sabe que aumentou muito a incidência de demanda na parte contábil, mas a gente tem que atentar principalmente esses pontos que a gente expôs para não termos esse sofrimento lá no começo do ano, porque depois a gente não vai conseguir lembrar ou ter documento e artifício suficiente para fechar a nossa demonstração contábil, tá? Então a gente traz esses aspectos, a gente fica à disposição de vocês, da FEMIPA, de todo mundo, para que tragam a realidade nossa, quem está tendo impacto, o que está acontecendo na entidade de vocês, o que tem preocupado, né? Vocês nesse sentido. Ok. Mais alguém tem dúvidas para encaminhar? Flaviano quer fazer o encerramento? Alguns dos participantes já teve. O Caio, acho que já tive com ele algum evento da CMB também. É Pato Branco, se eu não me engano. E é assim, eu acho que a gente consegue cada dia mais tomar a nossa importância dentro de uma entidade, assim como contador, valorizar o nosso serviço, entendeu? Porque tem muita gente de olho no nosso serviço para a gente ser considerado a turma do fundão lá, né? Então, a gente tem que começar. Porque só lembra do contador na hora de fazer imposto de renda, né? E depois... Então, só salientar essa questão, Luiz, que você falou de não deixar tudo para a última hora, né? Que é importante. E falar com nós, da auditoria em si, né? Quando a gente falou, interessados nas informações, né? Quando a gente chega para o cliente, né? E vamos fazer uma análise em conjunto da situação, do que ocorreu, como o Luiz falou, várias dessas informações se perderam, né? E como está muitos assuntos, né, sendo vindo agora à tona e tendo várias modificações, algumas a gente nem sabe ainda como vai ficar, então por isso que é interessante já fazer esse acompanhamento de perto. E como mencionou, né, mostrar a importância que o setor contábil tem dentro da instituição. A gente sabe que muito setor contabilidade é feito ainda, né, fora, em escritórios, mas mesmo não deixa de ser importante, né? Então, junto com a gestão do hospital e mostrar a importância que o setor contábil tem dentro das informações para a prestação de contas, né, de juntos. Não. Paulo, aí você que vê a gente... Vou deixar meu e-mail aqui no chat também, o e-mail nosso, tem no material. Também a gente vai deixar à disposição. Ok, nós vamos caminhar então o encerramento. O Luiz está deixando aí no chat os links, né, de acesso ao material, o e-mail. Depois nós vamos também fazer uma matériazinha para o nosso boletim e colocar também essas informações para facilitar para os nossos hospitais. E venho novamente, em nome da FEMIPA, agradecer aí o Luiz, o Wagner, o Lucas, que também ajudou aí nessa live. E essa parceria importante aí com vocês, profissionais competentes, que sempre estão ajudando aí, estão muito próximos da confederação, das federações estaduais. Muito obrigado mais uma vez, e agora eu deixo para você encerrar aí, Luiz. Tá. Obrigado, Paulo. A gente só tem a agradecer e disponibilizar. Assim, para a gente é sempre um prazer estar no meio, né? Infelizmente, a gente não está conseguindo, já tem 3 meses que a gente não está atendendo os nossos clientes como a gente gosta, que no calor da Santa Casa lá e aquele Campané, alguns que já são clientes nossos que estão online, sabe como a gente gosta de viver aquilo, sempre vai sair de dentro da contabilidade, vamos olhar os departamentos, vamos olhar os setores, vamos entender o funcionamento.
Isso está fazendo muita falta para a gente também, até para a cabeça aqui tá difícil, cara. Então, a gente agradece essa oportunidade de estar junto de novo, nem que for dessa forma, né, que eu acredito que vai ser uma forma que vai ter um legado também, né? Por outro lado, a gente percebe quantas reuniões poderia ser uma conferência, poderia ter sido um e-mail, quantas viagens a gente faz, quantos bate-volta, Brasília, São Paulo, quantos bate-volta que a gente vai conseguir evitar depois desse legado também. A gente está sentindo falta e sempre é um prazer para a gente essa aproximação junto ao setor, ao segmento. A gente tem total abertura, gosta muito, na verdade, desse meio, né? Então, obrigado em nome da Azevedo, da diretoria, a FEMIP, pela essa disponibilização também. Agradeço também a participação, né? E só pode contar com a gente, né? E tentar fazer mais vezes, né? Esse bate-papo aí para agregar conhecimento, né? Para ambas as partes. Ok, vamos ver se no futuro, aí saindo novas normas, a gente marca mais um bate-papo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que acessaram o link para participar dessa live. Os hospitais do Paraná e de outros estados. Isso é uma grande satisfação para nós da FEMIPA, atingir também outros que precisam dessas orientações. E um abraço a todos. Um bom dia. Até mais. Um abraço.